O tema de hoje é transformando conhecimento em renda, o poder do laudo técnico na engenharia. Laudo técnico é muito falado no aspecto jurídico e também no aspecto técnico, ou seja, parte de patologias e tudo mais. Se fala muito, tem muito conteúdo sobre isso na internet. Mas eu estou aqui hoje, além de contar um pouco da minha história, eu vou falar sobre laudo técnico no aspecto comercial. Eu sempre comento, né, com os colegas que ainda existe um mar azul imenso para ser explorado aí na questão, trabalhado, né, na questão de laudo técnico. A parte comercial ainda, para quem quiser entrar nesse ramo, ainda dá tempo. Pode entrar que pode ser muito lucrativo e os escritórios, os profissionais, viver somente disso. Vou me apresentar, né, contar um pouco sobre mim. Eu sou técnico em edificações. Primeiro, né, eu moro em Mongaguá, litoral de São Paulo. Sou técnico em edificações, engenheiro civil, perito judicial, inspetor do CREA São Paulo, representando a cidade de Mongaguá, palestrante, cofundador de um projeto chamado Viver de Engenharia. É um projeto no qual eu e mais quatro engenheiros, cada um de um nicho da engenharia, traz conhecimento tanto no Instagram quanto nas escolas técnicas, associações e faculdades de todo o estado. Já são mais de 1.000 alunos aí impactados, né, com o conhecimento que a gente leva. E também no Instagram, conhecimento diário, a gente sempre está postando. E mais interessante, cada um de um nicho. Eu mais da parte de laudo e empreendedorismo, outros colegas da área de incêndio, área de obras, e assim vai. E também sou empresário, proprietário da JR Soluções em Engenharia, empresa que a gente trabalha no nicho principal de laudo técnico, na qual só nesse primeiro semestre conseguimos, graças ao nosso time aí, alcançar um faturamento de mais de 500 mil e assim vamos para frente. Esses são os nossos principais clientes e parceiros, com destaque para Unilever, né, que é uma multinacional gigantesca, e nós atendemos a unidade de Indaiatuba, que é a maior fabricante de detergente em pó do mundo. Executamos alguns laudos técnicos lá. E a nossa principal parceira comercial, que é a Tegma Logística, empresa do ramo logístico, está entre as principais do Brasil, também tem capital aberto na Bolsa de Valores. Nós atendemos eles nas unidades de Cubatão, São Bernardo do Campo, Sorocaba, Piracicaba e também em outros estados, principalmente em São José dos Pinhais, no Paraná, além de outros clientes aí e parceiros. Também um reconhecimento, né? No final do ano de 2023, eu tive a honra, por voto popular da cidade de Mongaguá, ganhei o prêmio de destaque empresarial na categoria Engenharia Civil. Fiquei muito honrado por isso, porque mostra que o nosso trabalho, o nosso time está no caminho certo. Mas nem sempre foi esse glamour, né, gente? Então eu sempre falo, permita-se começar e recomeçar quantas vezes forem necessárias. Prêmios, clientes, parceiros, o início foi bem diferente disso. Então eu sempre gosto de mostrar, né? Eu comecei realmente até chegar na parte de laudo técnico, realmente muito na raça, né? Fui motoboy, entregava marmitex para algumas obras, fui estagiário de engenharia, de construtoras, estagiário de empresas que prestavam serviço para a Sabesp, também fui a escadinha, né? Estagiário, auxiliar técnico, assistente técnico. E, em paralelo com isso, eu também já queria empreender. Então, de segunda a sexta, eu trabalhava trabalhava CLT e aos finais de semana prestando serviços para a Sabesp, mas não diretamente para a Sabesp. Essa foto ali que eu estou com a capa de chuva, eu estou fazendo vistorias de esgoto para a Sabesp, mas era quarteirizado. Então tinha uma empresa que era terceirizada, não estava dando conta da demanda, e na época eu me ofereci, ainda assim, nem acreditava que realmente ia conseguir, e entrei como quarteirizado. Então, segunda, sexta CLT, sábado e domingo já PJ, já tentando, quem sabe um dia viver
da engenharia, o viver do empreendedorismo, viver da minha empresa. Isso no ano de 2012. Esse foi meu primeiro contrato de estágio. Ainda eu estava cursando técnico em edificações, R$ 530, de quarta a domingo, mas na verdade era só no contrato, que era de quarta a domingo. A gente sempre trabalhava praticamente de segunda a segunda. E eu mostro o valor, né, porque a gente fica impactado, mas eterna gratidão à oportunidade que me deu. Esse estágio na época no curso técnico, para quem estava no ambiente, era considerado assim, era o que todo mundo queria alcançar. Era um objetivo que todo mundo queria entrar nessa empresa e ter a oportunidade de realizar esse estágio, que era para executar vistorias em rede de esgoto, na qual a cidade estava tendo essa questão de saneamento básico muito, muito forte. Então, eu tenho eterna gratidão a essa oportunidade que me abriu posteriormente várias portas. Como eu disse anteriormente, 2012 foi o meu primeiro passo empreendedor. Então, eu trabalhava fazendo estágio, técnico, mas já tinha essa vontade de ter a minha empresa. Então, eu tive a oportunidade de prestar serviço para a Sabesp e começar fazendo alguns serviços bem pontuais. Mas, assim, para quem está iniciando, serviços bem pontuais é pontuais mesmo, né? É difícil você conseguir se inserir, ter os contatos e tudo mais, então, mas eu já comecei a galgar em 2012. No ano de 2014, eu abri o meu CNPJ. Inclusive, esse ano eu completo 10 anos de CNPJ aberto. Nós sabemos o quanto é difícil no Brasil a gente ficar 5 anos, quanto mais 10 com o CNPJ aberto, e graças a Deus com a nossa empresa crescendo muito. Foi quando eu comecei a ser o quarteirizado, né, de uma empresa da Sabesp, aí eu tive que abrir o meu CNPJ. E somente em final de 2021 para o início de 2022, eu comecei a empreender como engenheiro. Até então, eu já havia me formado no técnico e atuava como técnico em edificações, mas já com várias parcerias com engenheiros. Final de 2021 para 2022, eu me formo e aí eu começo realmente a atender efetivamente como engenheiro civil. E aí, aqui está algumas das minhas conquistas pessoais, né? No ano passado, eu tive a oportunidade de ministrar uma palestra na ETEC, onde eu fiz ensino médio e o ensino técnico para 150 alunos. E foi um marco para mim, né? Conseguir voltar para de onde eu iniciei e também algumas conquistas pessoais que não é só trabalho, né? A gente trabalha para alcançar os nossos objetivos. Para quem quiser saber um pouco mais sobre a minha história, tem um podcast que eu participo com a Júlia Gari, que é uma mentora da minha cidade, na qual foi a minha mentora e foi muito importante na minha caminhada para chegar onde estou hoje. Então, esse podcast eu fui o convidado dela e conto um pouco mais detalhadamente a minha história. O QR Code está aqui para quem tiver o interesse em acessar. Tenho certeza que vai se conectar, vai ser bem bacana. E também o meu canal no YouTube, onde eu conto sobre a minha vivência na construção civil, mas de uma forma um pouco diferente. Eu noto que na construção civil nós temos muito conteúdo técnico, o que é justo, o que é correto. Mas ainda a questão de vendas, a questão de comportamental é pouco falada. Então eu tento fazer uma mescla, né? Ali no trabalho mesmo, na indústria. Eu falo sobre os serviços que tem para realizar, as oportunidades, mas também eu coloco a opção de como que você consegue chegar até aqui. É importante a parte técnica? É importante a parte técnica, mas também existe a questão de vendas, a questão de criar uma marca pessoal forte. Então, no meu canal do YouTube, eu falo diariamente sobre isso. E agora vamos iniciar o nosso tema da noite, que é laudo técnico. O que que é laudo técnico, tá? Eu vou falar, aqui tem um texto explicativo, né? Mais formal, mas eu vou explicar de uma forma mais prática, menos formal. Hoje em dia, na construção civil, praticamente para todas as áreas, pode ser necessário um laudo técnico. Por isso que eu falo da oportunidade.
que existe no mercado para laudo técnico. Um exemplo: compramos um imóvel. Esse imóvel apresenta alguns tipos de problema. Eu estou passando esse problema para o construtor para tentar de forma amigável resolver, e o construtor me pede um laudo de um engenheiro mostrando os problemas e possíveis soluções. Laudo técnico. Vou além, não teve acordo com esse construtor. Tivemos que ir por uma esfera jurídica. Ao procurar um advogado, a primeira coisa que ele vai te pedir é um laudo técnico, apontando problemas, as soluções e a quem pertence se o problema realmente é, digamos, nesse exemplo, do construtor ou do comprador, laudo técnico. Agora vamos para outro exemplo. Eu vou reformar meu imóvel, principalmente para quem mora em apartamento. Vou fazer uma reforma no meu apartamento. Eu preciso de um laudo de reforma. Quantas reformas que acontecem diariamente nos apartamentos em todo o país? Imagina a demanda que é exigida de laudo técnico. Também. Preciso lavar a fachada do meu prédio. Isso aqui é recordista, tá, gente? Isso é recordista. Preciso lavar a fachada do meu prédio. Antes de contratar uma empresa, ou para ver se realmente eu preciso lavar essa fachada, laudo técnico de análise da fachada do prédio, além de outros vários exemplos. Agora trazendo um pouco para a indústria. Tudo na indústria, nas empresas sérias da indústria, né, temos bastantes no país. Tudo na indústria exige uma certificação. Existe a linha de vida, por exemplo, que é onde ancora, por exemplo, vai fazer lonamento de um caminhão, fica um profissional em cima, fazendo um lonamento, ele precisa ser fixo a uma estrutura. Essa estrutura se chama linha de vida. Essa estrutura precisa ser laudada todos os anos. Nós vamos até o local, verificamos as condições, o que precisa ser feito e certificamos ou não. Então, é esse e vários outros exemplos de laudos, de demandas de laudo, na qual eu falei no início. Tem muita demanda. Tudo hoje na construção envolve laudo técnico e pouco profissional para fazer. Nossa, mas a gente fala que a construção já está saturada, isso aqui não está. Eu vou te falar do meu ramo, da minha parte, que é laudo técnico. Eu vejo aqui hoje, graças a Deus, somos referência, tanto a nível aqui na Baixada Santista, já atuando também em outros estados, mas ainda tem poucos profissionais para conseguir atender a demanda. Muitas vezes no nosso escritório, nós não conseguimos atender algumas demandas que aparecem. E a gente tem que procurar outros profissionais e ainda é difícil. Porque, claro, né, gente? Profissional existe, mas profissional habilitado e realmente vai entregar um serviço com qualidade ainda são poucos. Então, existe uma oportunidade muito grande na parte de laudo técnico. Para mim chegar em laudo técnico, como que eu iniciei? Lá atrás, se eu me formei no final de 2021 para o início de 2022. Quando eu estava galgando espaço para vender os meus serviços, me apareceu um serviço chamado Uso Capião, na qual, na época, existia um entendimento jurídico na qual o técnico de edificações poderia assinar memorial descritivo e croquis. O que que é uso capião, né? Uma pessoa tem um terreno, um imóvel, e quer ter posse dele. Então entra na justiça com o advogado. E o advogado, a primeira coisa que fala? Precisamos de um memorial e um croquis para uso capião. Então, começaram a surgir oportunidades. Alguns amigos e colegas me indicavam para alguns advogados. Os advogados me davam mensagem: você faz uso do capião? Eu, claro, nunca tinha feito, mas corri atrás para entender, né? E comecei a atuar fazendo uso do capião. No início, como técnico. Posteriormente, teve uma mudança de entendimento jurídico e eu comecei a buscar parcerias de engenheiro na cidade para a gente fazer o serviço em conjunto, até para mim aprender melhor, porque eu estava no início de carreira. E esses serviços apareciam muito pontualmente, mas foi
aí a porta de entrada para me chegar em laudo técnico. Posteriormente ao uso capião, apareceu o parecer técnico. Os mesmos advogados que me procuravam para passar uso capião começaram a pegar confiança no meu serviço e falavam assim: Ulisses, estou com um cliente aqui que entrou na justiça e ele tem um caso pontual para resolver. Aquela infiltração que está dando no imóvel dele em determinado cômodo precisa de um parecer. Você precisa ir no imóvel ver qual o problema e quem é o responsável por ele e como resolve. Então não era um laudo ainda, era menor, era um parecer técnico. E eu comecei a atender também esses advogados, executando o parecer técnico, em parceria, porque eu, como técnico em edificações, não poderia assinar. E aí eu buscava alguns profissionais da cidade, mas é claro, nesse início, muitos, infelizmente, né, muitos trabalhos que eu adquiri, eu não recebi. Às vezes, parceiros que eu procurava davam algum tipo de calote, mas aí, hoje eu penso assim, é bom para selecionar com quem a gente pode contar, mas foi onde eu comecei a aprender. Então, assim, eu já fazia uso capião, comecei a fazer parecer técnico. E um detalhe, advogados. Olha os advogados trazendo um serviço para nós profissionais. Posteriormente, com mais confiança ainda, já com vivência, com uma vivência, né? E a confiança e as indicações, eu iniciei no campo de laudo técnico. Para vocês terem ideia, isso ficou tão forte assim, começou a ficar tão um pouco mais recorrente que alguns profissionais da cidade começavam a me buscar para parcerias. Eu automaticamente, sem muito planejamento, já comecei a, a empreender e também atuar ainda sem mesmo estar formado. Eu buscava parceiros, né? Então, às vezes vinha profissionais e falavam, Ulisses, sei que você já tem um conhecimento nessa área, vamos fazer juntos? Vamos atuar juntos. E aí, eu iniciei na área efetivamente de laudo técnico. Eu acredito que a área de laudo técnico acabou me escolhendo, né? Eu inseri novos equipamentos e tecnologias, na qual eu vou falar mais para frente. Iniciei no ramo de laudo industrial, que é uma ótima oportunidade, que foi aqui que mudou o jogo para mim. Eu também vou falar mais para frente. E também no campo de perícia judicial. Como técnico ainda, eu contei para vocês que meu objetivo era conseguir um dia, quem sabe, viver da minha empresa, né? Mas ainda ali trabalhando CLT, já CLT, existiam alguns valores praticados. Por exemplo, de uso capião, na época, de 500 a 900 reais, e eu lucrava de 30 a 50% desse valor, porque era em parceria. E quando eu recebia, às vezes do um cliente, ou às vezes até do profissional que estava em parceria comigo. Parecer técnico de 600 a 800 reais, com 50% de lucro, tirando ali os gastos, a RT, enfim. E laudo técnico, 1.200 reais. Então fica claro aí que ainda não era possível viver da engenharia, viver do meu negócio. Realmente era algo que eu estava galgando, mas que estava me trazendo know-how, estava me trazendo uma experiência. E aí, até 2021, eu vim eu fiquei por muitos anos daquela forma. CLT, trabalhava contratado da Sabesp, acabava o contrato da Sabesp, e aí pulava para outra empresa, depois construtora, aí voltava a ser estagiário, a gente buscava as oportunidades que tinham. E tentando pegar serviços por fora, ali, tentando galgar espaços para trabalhar por conta. Isso foi até o final de 2021, que eu estava me formando. Até que eu mergulhei no final de 2021 numa jornada de autoconhecimento muito forte. Eu trabalhei muito o meu talento, as conexões e hábitos, emoções e as questões de energia. Então, foi realmente um ponto de inflexão
na minha carreira. E aí veio a primeira grande mudança, que é a marca pessoal, que é tão importante. É, eu digo que é tão importante quanto a parte técnica. Antes, ali na visão como auxiliar técnico de engenharia, como estagiário, e depois, após essa mudança, já como empresário, como engenheiro. Esse foi um dos principais pontos, junto a outros, que mudaram realmente a minha carreira. E também as redes sociais. Por quê? Eu costumo dizer, eu fiz até um vídeo sobre isso, que hoje eu vejo que tem muitos profissionais que são clínicos gerais, né? Que quando você pergunta para eles o que que você faz? Eu faço tudo. Você faz laudo? Faço. Você faz obra? Faço. Você faz? Faço tudo. E isso não atrai, o que não consegue atrair o serviço. Você realmente fica, não faz tudo e, na verdade, você acaba não fazendo nada. Aprendendo isso e entendendo isso, primeira coisa que eu fiz foi mudar minha marca pessoal e, segundo, investir nas minhas redes sociais. Eu fiquei conhecido por executar laudo técnico. Os profissionais da cidade, antes de eu me formar, eu contei, mesmo antes desse trabalho todo, dessa mudança, já me procuravam porque eu fiquei conhecido pelo laudo técnico. Então, eu deixei bem claro isso nas minhas redes sociais. Eu tenho uma da minha empresa, que é a JR Engenharia, e uma pessoal que ela é mesclada. A gente mescla um pouco ali das questões diárias, do dia a dia, com a questão também do trabalho. E eu fiquei conhecido, a minha marca ficou forte, e todo mundo sabe que eu faço laudo técnico. Ah, então você não pode executar os serviços? Posso. Eu faço regularização de imóveis aqui na cidade. Eu executo, na indústria, algumas obras civis. Eu executo ainda uso capião, mas o meu nicho principal de atuação é o laudo técnico. A partir do laudo técnico, todas as outras oportunidades vão vir naturalmente. Juntando aí essa mudança de marca com outras que eu vou explicar mais para frente, eu agreguei muito valor à minha imagem, eu agreguei muito valor ao meu trabalho e eu passei a cobrar no uso capião R$ 1.800. É claro, gente, esse é um valor médio, tá? Existem diversas situações que podem ser mais, menos não, porque essa é a média, mas é um valor já base, mas pode ser mais. Parecer técnico, R$ 1.400. Laudo técnico, 2.000. Laudo técnico normalmente varia bastante para cima aí. E laudo com drone de 3.200 a 4.000. Gravem esse valor. Laudo técnico sem drone, 2.000. Laudo técnico com drone, 4.000. Perícia judicial de 3 a 5.000, mas também varia muito. Já peguei perícias aí de 12, R$ 13.000, então varia muito também. E laudo para a indústria, uma indústria pequena para média, de 8 a R$ 14.000. E aí, eu vou explicar para vocês alguns tipos de laudo que a gente executa. Laudo de inspeção. Deixar claro que alguns desses laudos nós buscamos parceiros, alguns engenheiros de outras áreas para atuar em conjunto, tá? Laudo de inspeção predial. É o recordista, é o que mais aparece para a gente, tem uma demanda muito alta em todo o estado de São Paulo, então não importa a região que a gente esteja. Laudo SPDA, laudo de condições estruturais e laudo de reforma. Esse é um modelo de laudo que nós aplicamos na nossa empresa. Boa parte dele, eu diria de 40 a 50% da base do laudo, ela é substituição de informações. E os outros 50% realmente é da situação do cliente realmente específico, na qual ele te contratou. Normalmente os laudos, tá, dos profissionais, eles são bem parecidos. Então, esse modelo de laudo, ele é um modelo bem padrão, utilizado na construção civil, mas o nosso tem
um diferencial que eu já vou falar para vocês. Esse laudo aí, ele serve tanto para uso judicial, então para você entregar para um cliente. Acontece muito. Eu entrego um laudo para o cliente e ele fala assim, vou tentar um acordo com a pessoa, ou enfim, com a empresa. Vou utilizar seu laudo. Se eu precisar entrar na justiça, eu posso utilizar o mesmo laudo? Eu falei, não só pode, como deve, ele já está apto para isso, tá? Então, esse é o modelo que nós utilizamos. E se vocês, alguém daqui, depois, posteriormente, a palestra quiser, eu mando, eu não tenho nenhum tipo de problema com isso, tá? Estou aqui realmente para entregar. E eu considero que esse aqui é o principal diferencial do meu laudo. São dois principais diferenciais na questão do laudo em si. Eu utilizo drone em praticamente todas as situações, tá? E eu, além de apontar, colocar as fotos dos problemas com o drone, eu ainda entrego um QR Code no final que faz um resumo da nossa filmagem com drone para, por exemplo, num prédio, todo mundo tenha acesso e consiga ver o trabalho que foi executado. Então, assim, eu sempre inicio da premissa que não é só o Ulisses falando, o profissional. Eu gosto de utilizar de equipamentos para que não fique dúvidas para nenhum lado. Se for, por exemplo, uma causa jurídica, fique muito claro ali para o perito e para o juiz quando for tomar uma decisão. E para mim, o principal é o vídeo explicativo. Normalmente, quando o profissional é contratado para fazer um laudo, ele vai lá, faz a vistoria, né, no edifício, enfim, no imóvel, imprime. Muitos não fazem encadernação, já vi, entrega a folha, ou manda apenas em PDF para o cliente e pronto. Recebe e sai de cena. Agora imagine um cliente que é leigo receber isso em mãos. Como que fica a situação? Um síndico que tem que prestar contas para todos os moradores ali. Então, além do suporte, que é o nosso diferencial, do início ao fim, eu coloco um QR Code no laudo com um vídeo explicativo de como foi feito o trabalho, de quais os problemas e de quais as soluções. Eu vi isso num laudo de um amigo aqui da região, da RV Construções, o engenheiro Igor, e é um baita diferencial. Muitas vezes nós vamos num prédio que moram, por exemplo, aqui na Baixada Santista, que a população idosa é muito grande. Eles estão pagando pelo laudo, todo mundo está pagando pelo laudo, porque o dinheiro sai do condomínio. Você entrega um laudo, como que o laudo normalmente tem 100 páginas, 140 páginas? Como que você realmente só entrega e como que o síndico que é leigo explica isso? Então, além de me colocar sempre à disposição, tem um vídeo meu com QR, pode ser acessado por um QR Code explicando cada detalhe desse laudo. Gente, pode parecer simples, mas esse é um baita diferencial. São poucos profissionais que fazem esse tipo que colocam vídeo, só conheço eu e mais um profissional que foi da onde eu busquei essa ideia. E também o que eu falei lá atrás, que mudou o jogo realmente da minha empresa, que é os laudos industriais. Laudo de termografia, laudo de análise e qualidade do ar interno, laudo de linha de vida e laudo de sistema de exaustão, entre outros. Também, nesse caso, nós buscamos parcerias com outras engenharias para atuar em parceria, mas é um setor industrial é muito lucrativo e eu indico demais para vocês que estão iniciando ou que já estão no campo, tentar ir para a parte industrial. Por quê? Se já existe uma dor muito forte no mercado de encontrar bons profissionais aqui fora, digamos assim, na parte industrial é muito maior. Você precisa ter um CNPJ, você necessita ter toda a documentação para conseguir cadastrar, o que não é impossível, tá, gente? Pode ser burocrático, mas não é Legal. impossível. E dizer que esse trabalho dele é um trabalho. Alguém tem alguma dúvida aí? Não. É, Então, assim, a parte industrial tem muita oportunidade. Eu recomendo muito para quem quiser entrar para tentar acessar indústrias, vender para a indústria. Você consegue, hoje a nossa empresa consegue sobreviver realmente só da parte industrial.
E para quem gosta de executar obra, eu não sou o engenheiro que tem um dos maiores amores por obra, tá? A maioria dos meus colegas tem. Mas para quem gosta de executar obra, tanto na parte predial quanto na parte industrial, existe muitas oportunidades de executar a mão de obra civil após a execução do laudo. 99% dos laudos de fachada que eu entrego, laudos de reforma, laudos de cobertura em prédios, tamanha confiança que é empregada no meu serviço, no meu trabalho, a pergunta é sempre a seguinte após entregar o laudo. E aí, Ulisses, bora executar? Bora lavar essa fachada aí e rejuntar? Bora resolver os problemas que você apontou no laudo? Eu não executo, tá? Eu não sou executor. Mas quem gosta de atuar nessa área, é praticamente certo que você vai pegar um e executar o outro. Eu não sou essa pessoa. Na indústria, sim, pelas oportunidades de ganho. Não vou mentir para vocês. Quando nós executamos um laudo na indústria, por essa dificuldade, essa dor de encontrar um fornecedor, aparecem oportunidades muito interessantes, principalmente na questão da mão de obra civil. E aí, algumas sim, eu tenho uma equipe hoje que a gente executa somente serviços na indústria. Eu tenho dois contratos de manutenção mensal que nós deixamos colaboradores full-time na indústria para execução de serviços. E a perícia. Perícia judicial. Também é um campo muito interessante que hoje na empresa a gente vem atuando cada vez mais. Lembra lá atrás quando eu falei que quando se tem algum tipo de problema que precisa recorrer à justiça, você precisa executar um laudo? Então, as duas partes precisam executar um laudo técnico. Quem vai periciar isso, julgar, periciar isso, analisar isso é um perito que é nomeado. Nós, como engenheiros, podemos ser esse perito. O curso de perícia é um curso, pelo custo-benefício, que eu considero curso barato, tá? Existem várias instituições boas aí que é possível se formar perito. Se você ainda não trabalha com laudos, mas tem interesse em entrar para a parte de perícia, pode ir se matriculando e fazendo o curso, porque demora um pouco até você fazer o curso, assistir as aulas, fazer a prova. Mas eu recomendo muito que antes de você encarar uma perícia, você vai pegando experiência na parte dos laudos direto com o cliente ali, pessoa física, tá? Porque vai te trazer uma experiência para atuar como perito. Hoje existem escritórios de engenharia que só atendem perícia. Eles não atendem o público externo, só atende perícia. No nosso escritório hoje a gente vem aos poucos atendendo perícia, até pelas demandas que vêm aparecendo de outros serviços. Agora, vocês sabem que no Brasil nós temos muitos problemas, né? Inclusive na construção civil. Então, existe uma demanda de perícia muito grande para ser preenchida. Alguns colegas reclamam que não são nomeados ou demoram para ser nomeados, mas assim, são por questões técnicas. É importante a gente ter um portfólio legal, bem trabalhado. Quando vai tentar se cadastrar, tentar conversar com o juiz para tentar ser nomeado nas perícias. Mas sim, a partir do momento que você começa com as primeiras nomeações, e faz um serviço bem feito, tende a atuar por muito tempo aí na parte de perícia, e tem muitos colegas que vivem apenas da parte de perícia judicial. Outro grande diferencial, que é algo que eu encaro como simples, mas assim, um erro grande de mercado, uso de equipamentos. Todo serviço que eu faço, eu gosto de levar equipamento. Existe um equipamento para me resolver esse problema que você está me contratando? Existe. Eu vou comprar, vou usar e vai estar no laudo. Por quê? Se torna incontestável, né? É um equipamento que está medindo, é um equipamento que está mostrando. Termômetro digital, detector de umidade, detector de materiais, lupa de fissuras, fissurômetro, trena laser e drone. Destaque para detector de umidade. R$ 250 esse aí da Mestec, um ótimo detector. Normalmente, a maioria dos casos de umidade, a maioria dos laudos, existem 99% tem casos de umidade.
Você, com o uso de um detector de umidade, muda o jogo. O cliente te vê com outros olhos. Ele chama o vizinho e fala: olha o equipamento que ele tem. Pode parecer simples, né? Mas você ganhou um cliente ali fiel que vai te indicar para um monte de gente. Então, perde um pouquinho do seu lucro, compra o detector de umidade, que vai agregar demais. E também o uso de drone. Olha esse vídeo. O drone. Ulisses, mas não tenho drone, não tenho condição de comprar, ou não pretendo comprar, não sei como usa isso. Eu também. Como que aquele Ulisses lá de trás ia comprar um drone? Vocês perceberam como muda o valor de uma análise de fachada com drone? De 2.000 para 4.000? Sabe quanto que um profissional, em média, cobra para filmar um prédio pra gente? R$ 250. Normalmente alguém que tem um drone usa para hobby, tem um trabalho, mas a gente marca, tenta conciliar horário, e a pessoa filma um prédio pra gente. Além de você dobrar o valor do serviço, você sabe se a pessoa, se o cliente já fica alucinado com um detector de umidade, imagina com um drone. Então, isso é agregar valor ao nosso trabalho. Sem contar na parte técnica, o quanto que um drone desse me ajuda para fazer uma análise de uma fachada, a análise de uma cobertura. Antigamente, ou até hoje, vários profissionais sobem cobertura de prédio com aquelas escadas todas soltas, escadas que eram para ser escadas marinheiros fixas, são escadas. Enfim, só quem trabalha com drone sabe o acesso a um prédio, uma cobertura, o quanto é difícil. Hoje, com drone, nós resolvemos todos esses tipos de problema. Então, eu entrei para o ramo de laudo, mas eu deixei claro para vocês o porquê do sucesso. É um ramo, tem muita gente que executa, que faz, que diz que faz, mas ainda tem pouco preparo, não utiliza de equipamentos, ou diz que faz tudo. Então, nós se tornamos referência e se tornamos destaque com tudo isso que foi falado anteriormente. Se você deseja entrar no ramo de laudo técnico, esses são alguns. Primeira coisa, né? Eu indico que procure estar com pessoas que trabalham com laudo técnico. Procure seguir pessoas, fazer mentorias, de repente, pessoas que são referências de mercado. Então, para mim, essas são as três principais referências de mercado, que é a engenheira Marília Araújo, o engenheiro Matheus Leone e o engenheiro Igor Gonçalves e o Thiago, que são da RV Engenharia, que são aqui da Baixada Santista. Ótimos profissionais, me ajudam demais diariamente. Hoje é um parceiro. Nós executamos laudos. Para mim é uma honra conseguir executar laudo com uma pessoa que para mim era referência de mercado. E também não está aí mais o Alton Parente, que é o autor do livro Fachadas em Condomínios, tá? Então, se você deseja entrar nesse ramo, eu oriento que me siga e siga essas referências de mercado que realmente vai conseguir te entregar uma direção tanto técnica quanto comercial que eu provei para vocês o quanto é importante. A leitura também faz parte de toda a minha mudança, né, de vida e de autoconhecimento. E esses são os livros que eu indico: O Homem Mais Rico da Babilônia, Ponto de Inflexão, Mais Esperto que o Diabo e Princípios. Não é da parte técnica, mas muda o jogo e mudou para mim. E também o ambiente. Nesse período na qual eu estava me formando, eu comecei a participar da Associação de Engenheiros da minha cidade.
E eu fiz várias conexões lá. Hoje, várias dessas pessoas das fotos, das fotos do centro e do meio, são eventos em associação da minha cidade. Várias dessas pessoas são clientes ou parceiros meus, que eu comecei a adquirir participando da associação. Eu não conhecia ninguém, não conhecia ninguém. Então a associação me ajudou demais. E eu indico que, independente de onde você esteja assistindo, você também participe dos eventos da sua associação e esteja próximo. Eu fui convidado a ser diretor de projetos da Associação de Engenheiros aqui de Mongaguá, no período no qual me agregou demais e trouxe muitas conexões. E, posteriormente, fui convidado a ser inspetor do CREA na minha cidade, representando a a de Engenharia Civil, com, ainda com 29 anos de idade. E a gente sabe o quanto, pelo menos eu sei aqui na minha cidade, a quantidade de pessoas que gostariam de estar nessa posição. E também as mentorias e cursos na qual eu participei. O Joel J, para quem não sei, para quem conhece, é o meu grande mentor. Participo de muitos eventos dele e cursos. E também o Hora H, que é o maior evento de alta performance da América Latina. Todos os anos eu sou figura presente. E na foto ali em cima, um curso da mentoria que eu fiz com a Júlia Gari, que me entrevistou posteriormente em seu podcast. Então, assim, se você hoje, independente do ramo que você atua, laudo técnico ou não, queira ter mais clientes, mais conexões, mais networking, associação é muito importante vocês participarem e estarem próximos. Tem muita gente que ainda tem aquele preconceito, né, de associação, de crédito, isso e aquilo. Gente, não houve, não houve. Ouçam quem cresceu, quem está crescendo, tá? E é muito grato às conexões via associação que eu fiz numa cidade de 50 mil habitantes, que é Mongaguá. O que eu estou alcançando numa cidade de 50 mil habitantes, onde eu moro. Então é isso. Eu estou totalmente à disposição. Ali está o meu contato de WhatsApp, o meu Instagram. Acredito que eu consegui entregar o conteúdo aí para vocês. E estou à disposição agora se vocês tiverem algumas dúvidas, via WhatsApp, Instagram. Conta comigo sempre aí. Obrigado.